10 anos atrás, 2 dias depois da minha cesárea, a porta do quarto de hospital se abriu. Meu marido entrou. Uma mulher entrou atrás dele. Ela estava sorrindo. Ele colocou uma pasta sobre o cobertor nas minhas pernas. Depois estendeu uma caneta. Assine, ele disse. Eu nunca pedi por você ou por aquele bebê. O bebê dormia contra o meu peito. Os pontos puxavam toda vez que eu respirava. Eu não chorei. Eu não implorei. Li a primeira página e perguntei quem era o advogado dele. Ele achou que aquilo era o fim de nós. 10 anos depois, ele voltou. Ele queria conhecer o filho. E no momento em que viu quem estava segurando a mão do meu filho, um homem que nunca teve medo de nada na vida, não conseguiu dizer uma única palavra. Antes de continuar, se isso já está pesando no seu peito, faça uma coisa por mim. Curta este vídeo e se inscreva para que chegue à próxima pessoa que precisa. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí. Eu leio todo mundo. Meu nome é Lira, tenho 38 anos. E esta é a história do homem que nos jogou fora e o que ele encontrou quando voltou. Vamos voltar 10 anos. Conheci Gael Cardoso quando eu tinha 24 anos. Ele era o tipo de homem para quem as salas se viravam. São Paulo estava cheia de homens de bons ternos, mas Gael se movia como se o prédio pertencesse a ele. Ele me disse no nosso terceiro encontro que ia construir metade do horizonte da cidade. Eu acreditei nele. Esse foi o meu primeiro erro. Não o casamento, a crença. Casamos rápido. Gael gostava de coisas que o faziam parecer bem. E por um tempo, eu fui uma delas. Ele colocava a mão na base das minhas costas em todo jantar, toda inauguração, toda longa mesa de investidores. Você me faz parecer bem, Lira, ele dizia. E eu tomava aquilo como amor. Não era. Era inventário. Brilhante Desenvolvimento era a empresa dele. O nome dele na porta, o rosto dele nas revistas. Aprendi o negócio ouvindo e descobri que tinha um ouvido para isso. Houve um negócio uma vez, uma torre de apartamentos parada, unidades que não vendiam. E no jantar, eu disse a ele o que o lobby transmitia. A unidade modelo parecia um hotel onde ninguém moraria. Mude a luz, mude a entrada. Faça o comprador sentir algo ao entrar. Ele fez exatamente o que eu disse. As vendas viraram em um mês. Na festa de fechamento, ele se levantou e agradeceu os próprios instintos. Eu sentei à mesa e aplaudi com todo mundo. Disse a mim mesma que não importava de quem eram os instintos, desde que fôssemos uma equipe. Eu estava errada sobre isso também. Nunca fomos uma equipe. Eu era funcionária com quem ele dormia por acaso. As rachaduras vieram quietas. Um novo nome começou a aparecer. Solange, uma associada, ele disse. Ela cuidava das relações com clientes. Ela começou a vir aos jantares. Depois começou a sentar mais perto. Em uma gala de caridade hospitalar naquele outono, eu a encontrei sentada na nossa mesa. A nossa mesa. E Gael havia arranjado aquilo. E quando olhei para ele, ele apenas sorriu e pegou o vinho. Ela é só trabalho, ele me disse no carro quando finalmente perguntei. Havia um segundo telefone no console. Eu vi uma vez virado para baixo acendendo. Não peguei. Disse a mim mesma que não havia nada nele para encontrar, mas algo em mim havia começado a fazer uma lista. Não sei quando começou. Uma parte trancada de mim começou a guardar coisas. Uma captura de tela aqui, uma data ali. Do jeito que você guarda um recibo de algo que suspeita que terá de devolver. Eu ainda não sabia o que estava construindo. Sei agora. Estava construindo o caso de que precisaria 10 anos depois. Aquele foi o ano em que engravidei. Achei que consertaria algo. Sei melhor agora. Um bebê não conserta um homem que nunca quis ser consertado. Quando contei a ele, ele não sorriu. Pousou o copo e olhou para a parede atrás de mim, em algum lugar além da minha cabeça. Isso não estava no plano, ele disse. Nunca tivemos um plano. Ele simplesmente não queria esse. Ele perdeu a ultrassonografia de 20 semanas. Uma reunião se estendeu, ele disse. Eu deitei na mesa sozinha, vendo a forma cinzenta do meu filho se mover na tela, e a técnica perguntou se o pai queria saber o sexo, e eu disse que o pai não pôde vir. Ela imprimiu 2 fotos mesmo assim. Guardei as 2. A mãe dele me ligou aquela semana. Eleonora, a única Cardoso com consciência. Ele não está pronto, querida, ela me disse, e havia um pedido de desculpas nela que ela não tinha direito de fazer por um homem adulto. Ele vai mudar quando vir aquele bebê. Eu quis acreditar nela. Ela quis acreditar nela também. Nenhuma de nós estava certa,
mas nunca esqueci que ela tentou. O quarto que pintei ficou vazio dele. Eu montava o berço sozinha à noite, lendo as instruções 2 vezes, e ele chegava em casa depois da meia-noite, cheirando a um restaurante onde eu nunca estivera. Ele parou de perguntar como eu me sentia. Parou de perguntar qualquer coisa. No meu 8º mês, ele mal estava em casa. A noite em que as contrações começaram, eu liguei para ele. Um pouco depois das 11, o telefone tocou 4 vezes e caiu na caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Fiquei na cozinha com as chaves na mão e uma dor envolvendo lentamente minhas costas, e escutei o tom de descagem do jeito que se escuta uma porta se fechando em uma casa vazia. Então dirigi sozinha para o hospital. O trabalho de parto deu errado em algum momento depois das 2 da manhã. A frequência cardíaca do bebê caiu. A voz de uma enfermeira mudou. Ficou plana rápido. E então havia mais gente no quarto, mãos e máquinas, e uma palavra sendo dita acima da minha cabeça como se já estivesse decidido. Cesárea. Eles me levaram. Luzes fortes, uma cortina a cuco, uma pressão. Eu não sentia como dor, apenas como puxão, como algo sendo tirado de mim de muito longe. Mantive os olhos em uma mancha de água no azulejo do teto e contei os segundos entre as coisas que eles diziam uns aos outros. Então um som, pequeno e furioso e vivo. Eles o ergueram acima da cortina por um segundo, vermelho e gritando. Meu filho. Eu tinha um nome pronto. Caio. Eu havia escolhido meses antes, sozinha no quarto vazio, enquanto Gael estava em algum lugar que eu não perguntava. Na recuperação, as luzes eram baixas. Uma enfermeira se inclinou para checar meu prontuário. Olhos gentis cansados nos cantos. Ela olhou para a cadeira ao lado da cama, vazia. Alguém está vindo te buscar, querida? Ela perguntou. Eu disse que meu marido estava a caminho. Acreditei nisso mesmo então. Essa é a parte que ainda me pega. Por quanto tempo continuei acreditando? Ninguém veio aquela noite. Ninguém veio na manhã seguinte. Minha irmã Juliana veio. Ela dirigiu 3 horas no escuro e entrou com uma bolsa de roupas limpas e o maxilar travado como um punho. Ela deu uma olhada na cadeira vazia e não fez uma única pergunta. Apenas pousou a bolsa e sentou nela. Onde ele está? Ela disse. Não é realmente uma pergunta. Trabalho? Eu disse. Ela não disse nada sobre isso. Apenas estendeu a mão e ajeitou o cobertor onde havia escorregado do pé de Caio. Naquela primeira noite, ela não foi para casa. Empurrou 2 cadeiras juntas junto à janela e dormiu de casaco. Toda vez que uma enfermeira vinha checar meus sinais vitais, Juliana acordava. Por volta das 4, Caio começou a se agitar, e antes que eu pudesse me mover com os pontos, ela o tinha contra o ombro, andando em círculos lentos diante da janela escura, cantarolando algo que nossa mãe costumava cantarolar. Eu observei minha irmã carregar meu filho enquanto meu marido dormia em algum lugar da cidade e entendi em um silêncio que nada tinha a ver com os analgésicos, quem realmente apareceria por mim dali em diante. Gael mandou uma mensagem uma vez. Ainda tenho a mensagem, 10 anos, 3 celulares, e eu nunca a soltei. Não consigo sair. Loucura no trabalho. Parabéns, parabéns, para a mulher que acabara de ter o filho dele cortado do corpo. Eu li talvez 40 vezes aquele dia, procurando algo por baixo. Não havia nada por baixo. Aquele era o homem inteiro em 3 palavras e um ponto. Segurei Caio e observei a porta e contei a mim mesma a história que mulheres como eu contam a si mesmas. Ele está sobrecarregado, está com medo. Vai mudar. Vai entrar e ver o rosto do filho e algo vai virar nele. Na tarde do 2º dia, a porta se abriu. Gael entrou e atrás dele, de salto e casaco que custava mais que o quarto do hospital, entrou Solange. Ela não olhou para o bebê, nenhuma vez. Olhou para mim na cama, no avental, o soro preso no dorso da minha mão, e sorriu. Pequeno, satisfeito, terminado. O sorriso de alguém que já havia conseguido o que veio buscar e estava ali só para ver aquilo acertar. Gael não sentou. Não perguntou como havia sido a cirurgia. Não perguntou o nome do bebê. Solange flutuou até a janela e olhou para o estacionamento como se estivesse entediada de uma reunião que havia se estendido. Uma vez os olhos dela passaram pelo berço onde uma enfermeira havia colocado Caio. Passaram direto por ele. Um recém-nascido de 2 dias. E ela olhou para ele do jeito que se olha para uma cadeira que você não vai comprar. Depois voltou para a janela. Gael checou o celular.
Checou de novo. Colocou uma pasta Manila sobre o cobertor nas minhas pernas, do jeito que se coloca um pacote na varanda. É um acordo de separação. Ele disse acordo de bens. Meu advogado preparou. Está limpo. Você assina. Estamos feitos. Sem briga, sem advogados, sem bagunça. Abri. Meus olhos não focavam bem. Os analgésicos, os dias sem dormir. Mas vi as palavras subirem até mim. Renúncia à pensão alimentícia. Renúncia aos bens conjugais. Voluntária e consciente. Página após página de tudo que eu deveria entregar. 2 dias depois de cirurgia maior, com meu recém-nascido respirando contra meu peito, ele estendeu uma caneta. Assine, ele disse. Eu nunca pedi por você ou por aquele bebê. Caio se mexeu. Meus pontos pegaram quando me mexi, um fio quente puxado apertado no meio de mim. Coloquei a mão plana nas costas do meu filho para que ele não acordasse para aquele quarto, para aquele exato momento, e me forcei a respirar devagar contra a queimadura. Não gritei. Não joguei a pasta. Não disse uma palavra que ele pudesse usar contra mim depois. Fechei. Vou pedir ao meu advogado para olhar. Eu disse aquilo tudo nivelado, mais firme do que tinha direito de estar. Algo se moveu no rosto dele. Ele havia vindo por lágrimas. Tinha trazido Solange para me ver desmoronar. Era por isso que ela estava ali. Entendi mesmo, então. E eu havia entregado a ele uma frase tão plana e fechada quanto uma porta. Solange checou o relógio. Temos o das 7, ela disse. Para ele, não para mim. Como se eu fosse parte dos móveis sendo divididos. Eles saíram. Gael não olhou para Caio ao sair. Nem uma vez. O sorriso de Solange saiu pela porta por último. Do jeito que uma luz forte fica queimada nos seus olhos depois que alguém a desligou. A cadeira ao lado da minha cama estava vazia de novo. A pasta ficou nas minhas pernas. Do fim do corredor, eu conseguia ouvir outro bebê chorando e um carrinho rolando, e em algum lugar uma televisão rindo de algo. Juliana voltou com 2 cafés e parou morta na porta quando viu meu rosto. Ele veio, ela disse. Ele veio. Ela pousou os cafés. Não me abraçou. Sabia que eu quebraria se ela fizesse, e eu não podia quebrar, não com o bebê no peito. Então sentou na cadeira vazia e ficou. E aquela foi a primeira hora do resto da minha vida. Então ele sumiu por 10 anos. Se alguém tivesse entregado aqueles papéis enquanto você ainda estava na cama de hospital 2 dias depois da cirurgia, sua mão teria ficado firme o suficiente para recusar? Me conte abaixo. As pessoas acham que a parte difícil é a saída. Não é. A parte difícil é a matemática. Fraldas custam R, 200 a caixa. Fórmula. Quando meu leite secou pelo estresse, era mais. O aluguel não se importava que eu tinha uma cicatriz fresca e um recém-nascido que gritava das 2 às 5 toda manhã. Nos primeiros meses, eu sentava à mesa da cozinha, depois que Caio finalmente dormia, e fazia as contas à mão em um caderno espiral, uma coluna de números que nunca somava o suficiente. Gael não pagou nada, nem o apoio que um tribunal colocaria depois no papel, nem R$1. Ele desapareceu dentro da Brilhante e Solange e o horizonte que continuava prometendo. E eu era uma linha que ele já havia deletado. Houve uma noite em que Caio teve febre alta e fiquei no banheiro às 3 da manhã com um termômetro marcando 39,8, decidindo entre o pronto-socorro e o aluguel. Liguei para a linha de enfermeiras em vez disso, gratuita, e uma mulher me guiou e baixamos a febre com banho morno e gotas de remédio. Sentei no chão do banheiro com meu bebê molhado e furioso, e não chorei porque chorar não estava na lista de coisas que ajudariam. O dia em que parei de esperar um cheque de Gael foi o dia em que algo em mim endureceu e limpou, como um osso que finalmente se consolidou. Não precisamos dele, eu disse a Juliana no telefone. Caio no quadril, o caderno aberto na frente. Acho que estava dizendo mais para mim do que para ela. Então peguei a única coisa em que eu sempre fora boa e transformei em dinheiro. Uma amiga estava vendendo o apartamento dela e não conseguia uma única visita decente. Passei um fim de semana lá com móveis emprestados, boas luminárias, a tinta certa, e fiz parecer uma vida que alguém gostaria de entrar. Vendeu em 4 dias. Acima do pedido, na visita aberta, uma mulher me puxou de lado. Quem preparou isso? Ela perguntou. Quem quer que seja, eu quero. Fui eu. Eu havia preparado. Peguei o cartão dela com mãos que cheiravam a tinta fresca. Um apartamento virou 2.
2 viraram um pequeno construtor que precisava de unidades modelo que realmente vendessem. Trabalhei noites depois que Caio dormia esboçando layouts nas costas das páginas de colorir dele. Um dragão de um lado, um plano de andar do outro. Aprendi o que não sabia. Cometi erros com meu próprio dinheiro e nunca repeti o mesmo 2 vezes. Em 2019, coloquei meu próprio nome em uma porta. Lira Estúdio, meu nome de solteira, não Cardoso. Eu havia devolvido o nome de Gael a ele no dia em que o divórcio foi finalizado, e nunca mais o usaria enquanto vivesse. Sob meu nome, eu disse a Juliana, de pé no escritório vazio que cheirava a primeira possibilidade, não dele. A placa de latão foi a primeira coisa que comprei que pertencia só a mim. O trabalho veio. Depois continuou vindo. São Paulo estava construindo e as pessoas estavam cansadas de metragem quadrada que não sentia nada. Eu dava a elas cômodos que sentiam algo. Eu era boa, melhor que boa. E pela primeira vez na vida, as salas se viravam para mim. E eu não precisei ficar ao lado de um homem para que acontecesse. Havia homens que me subestimavam. Um empreiteiro em um trabalho inicial continuava direcionando minhas perguntas para o estagiário homem ao meu lado. Deixei passar 2 vezes. Na terceira, corrigi os desenhos que ele havia errado na frente da equipe dele, quieta, e ele nunca mais fez isso. O divórcio havia sido finalizado o ano anterior em um fórum com luz pior que qualquer cômodo que eu já havia projetado. Levou 10 minutos. Um juiz perguntou se o acordo de separação era voluntário, e eu disse que o acordo nunca havia sido assinado, e resolvemos do jeito simples, sem pensão que eu me recusara a lutar, e uma ordem de pensão alimentícia que Gael passaria a próxima década ignorando. Quando o escrivão perguntou se eu queria meu nome antigo restaurado, eu disse sim, antes que ela terminasse a frase. Lira, saí mais leve por um nome. Meu primeiro cliente comercial de verdade quase não me contratou. Ele queria uma firma maior, um nome que conhecesse. Mostrei 3 painéis e um orçamento que batia a firma maior por 1/3. Você é uma loja de uma mulher só. Ele disse como se fosse um defeito. Sou uma loja de uma mulher só que termina no prazo, eu disse. Ele assinou. Terminei antes. Caio cresceu naquele estúdio tanto quanto em qualquer lugar. Lição de casa na mesa de conferência, dormindo debaixo da minha mesa durante uma instalação tarde, um pano de proteção como cobertor. Ele nunca perguntou sobre o pai. Eu havia me preparado para aquela pergunta todo ano e ela nunca veio. Ele tinha a mim e por um longo tempo eu era o mundo inteiro e bastava para nós 2. Então, em uma terça-feira comum em 2021, um homem que eu nunca havia conhecido entrou no estúdio para falar sobre um prédio. Eu ainda não sabia que ele ia mudar tudo. O nome dele era Elias Batista e a primeira coisa que notei nele foi que ele escutava. Ele havia comprado um antigo prédio têxtil no centro e queria transformá-lo em escritórios. A maioria dos clientes entrava com uma recorte de revista e um ego do tamanho do lobby. Elias entrou com perguntas. Perguntou o que eu achava antes de dizer o que queria. Não quero impressionante, ele disse naquela primeira reunião, virando uma amostra de tijolo na mão. Posso comprar impressionante em qualquer lugar. Quero honesto. Ele era mais velho que eu, quieto de um jeito que não precisava ser preenchido com conversa. Ele dirigia algo chamado Pedra Forte Capital, um fundo de investimento privado, ele disse quando perguntei, e então deixou por aí, sem discurso sobre horizonte, sem promessas sobre o futuro. Cerca de 20 minutos depois, meu telefone tocou. Caio, 5 anos, ligando de casa no tom particular de uma criança que desgastou a babá. Pedi desculpas e estendi a mão para silenciar. Atenda, Elias disse, acenando com a mão. Não tenho onde estar. Quando voltei, ele não fez conversa fiada sobre a interrupção. Perguntou o nome de Caio, perguntou a idade. E na próxima reunião, sem ser solicitado, lembrou que Caio odiava a textura de pêssegos. Aprendeu o cereal favorito do meu filho antes de aprender meu nome do meio. E nunca uma vez fez parecer uma tática. Eu fui cuidadosa. Você entende por quê? Eu havia construído uma vida inteira sobre os escombros deixados por um homem que performava calor e significava posse. Então mantive Elias à distância por boa parte de um ano. Reuniões viraram cafés. Cafés viraram uma pergunta sobre se o projeto estava no prazo que virou 1 hora falando de nada relacionado ao projeto. Ele nunca pressionou. Essa era a coisa. Ele só continuava aparecendo. E um sábado,
Ele apareceu em um museu de ciências, porque Caio havia ouvido que o homem dos prédios gostava de máquinas e havia perguntado com a brutalidade direta de um menino de 6 anos se ele queria vir. Observei os dois em uma exposição de manivela. Meu filho explicando engrenagens para um homem adulto que dirigia um fundo, e o homem adulto acenando como se estivesse aprendendo algo. Caio aqueceu primeiro. Crianças sabem. Ele corria até Elias na porta e Elias se agachava ao nível dele toda vez, como se o que Caio tivesse para relatar fosse a notícia mais importante da cidade. Eu testei ele uma vez, admito. Criei uma briga por nada, procurando a rachadura, o momento em que a paciência acabasse e o homem real aparecesse do jeito que o homem real de Gael sempre acabava aparecendo. Elias apenas me escutou, e quando terminei ele disse: "Você tem permissão para estar brava com homens que não sou eu. Eu ainda estarei aqui." E ele estava. Houve uma noite em que Caio derrubou uma tigela de vidro do balcão, uma que eu tinha desde antes do divórcio, uma das poucas coisas boas que segurei. Quebrou pelo chão da cozinha. Caio congelou, esperando. Eu sabia o que ele estava esperando. Estava esperando a versão de um homem que ficava alto com coisas quebradas, porque em algum lugar bem fundo, uma parte dele lembrava de uma casa assim. Elias se agachou, pegou o pedaço maior e disse: "Vidro perde toda vez. Você está bem?" Foi tudo. Ele varreu enquanto Caio segurava a pá de lixo. Os ombros do meu filho desceram das orelhas e eu tive de virar para a pia para que nenhum dos dois visse meu rosto. Juliana o conheceu naquela primavera. Minha irmã não distribui aprovação. Ela observou ele uma tarde, observou com Caio e, ao sair, apertou meu braço na porta. "Esse fica", ela disse. "Não convença a si mesma do contrário." Eu não convenci. A primeira vez que Caio o chamou de pai foi um acidente. Estávamos saindo de um restaurante tarde. Caio meio adormecido nos pés. "Vamos, pai." Ele disse, já indo para o carro, sem nem pensar. A palavra simplesmente caiu dele. Fácil, do jeito que coisas verdadeiras caem das crianças. Eu congelei. Esperei Elias corrigir, tornar estranho, rir. Ele não fez. O rosto dele ficou imóvel, segurando algo com cuidado, do jeito que se segura uma criança dormindo que não se quer acordar. Ele apenas pegou a mão de Caio e o levou ao carro e o colocou no cinto. Mais tarde naquela noite, depois que Caio dormiu, Elias disse a única coisa sobre isso que ele disse. "Não estou aqui para substituir ninguém", ele me disse. "Só vou ficar." Casamos em 2023. Pequeno, em um fórum no centro. Juliana como testemunha. Caio com uma gravata clip-on de que tinha enorme orgulho. 300 convidados vendo um homem exibir o que possuía. 3 pessoas decidindo de propósito ser uma família. Quando o escrivão terminou, Caio estendeu a mão e pegou a mão de Elias sem ser mandado. Tinha virado um reflexo então. Aquela mão pequena encontrando a maior automática, certa. Observei e entendi que meu filho tinha um pai. Não uma nota de rodapé biológica, um pai. Elias raramente falava de trabalho em casa, mas uma noite folheando papéis na mesa da cozinha, franziu a testa para algo, depois pousou. Desenvolvedor em dificuldade, ele disse meio para si mesmo, implorando por um resgate. Super construído, super alavancado. Entrou arrogante como se precisássemos dele. Balançou a cabeça e pegou o café. "Tenho um mutuário. Não tenho pressa de salvar." Recheei o copo dele. Não perguntei o nome. Pensei 1000 vezes em quanto mais cedo eu teria entendido se tivesse perguntado o nome. A mensagem de voz veio em uma quinta de fevereiro. Não reconheci o número, mas reconheci a voz no instante em que começou, do jeito que se reconhece um cheiro de uma casa onde se cresceu antes que a mente sequer nomeie. 10 anos, e meu corpo inteiro soube primeiro. Minha mão fechou forte em volta do telefone. Lira. É Gael. Uma pausa como se o nome devesse fazer algum trabalho por ele. Tenho pensado muito em muitas coisas. Gostaria de conhecer meu filho. Acho que é hora. Me ligue de volta. Meu filho? Como se simplesmente o tivesse perdido em algum lugar e quisesse de volta. Não liguei de volta. Sentei no estúdio com o telefone na mão, meu coração batendo forte e lento contra as costelas, e me forcei a respirar até se assentar em algo que eu conseguisse pensar. Então comecei a fazer perguntas quietamente. Sou muito boa no quieto. Não demorou para descobrir por que agora. Gael nunca fazia nada sem motivo, e dessa vez ele tinha 3.
O primeiro ouvi por uma velha conhecida, cuidadosa e triste no telefone. Eleonora estava morrendo, a mãe de Gael, câncer avançado, e Eleonora, a única Cardoso que eu realmente gostara, havia pedido antes do fim para conhecer o neto que nunca lhe permitiram conhecer. Gael, que ignorara a existência inteira de Caio por uma década, havia descoberto de repente sentimento familiar no momento exato em que se tornava útil para ele. O segundo juntei mais devagar. Ele e Solange haviam se casado eventualmente, e Solange, descobri, não podia ter filhos próprios. Um menino, um filho pronto, um herdeiro para levar o nome adiante, resolvia um problema para ela. Caio não era uma criança que ela queria amar. Era uma lacuna em um arranjo. A terceira razão foi a que revirou meu estômago mais frio, porque era tão exatamente precisamente ele. Gael estava em apuros. A Brilhante estava afundando. Ele estava atrás de investidores para salvar. E um homem com um filho jovem ao lado, reconciliado, devotado, um homem de família, é uma aposta muito melhor que um homem cuja esposa saiu com o recém-nascido e nunca olhou para trás. Caio não era um filho para ele. Caio era uma referência, uma testemunha de caráter em um pequeno blazer. Nada disso veio a mim de uma vez. Tomei café com uma mulher que nos conhecera quando éramos um casal convidado para coisas. Ela mexeu o copo por um longo tempo antes de dizer. Eleonora tinha talvez alguns meses. Ela me disse. Gael estava passando por algo. A Brilhante havia demitido metade das pessoas no outono. E então, observando cuidadosamente meu rosto, ele tem dito às pessoas que está tentando se reconciliar com o filho pelo bem do menino. Ela disse gentilmente, do jeito que se entrega a notícia que se sabe que vai cair como tapa. Agradeci e dirigi para casa com as duas mãos apertadas no volante. Liguei para minha advogada, Diana, na manhã seguinte. Ele não pôs os olhos na criança em 10 anos, eu disse. Não pagou nada. Agora quer entrar. Ela ficou quieta um momento. Eu conseguia ouvir a caneta batendo. Deixe ele entrar na justiça, ela disse finalmente. Digo mesmo. Um pai que saiu 2 dias pós-parto não pagou nem R, em uma década contra uma casa estável e um padrasto de 3 anos. Na frente de qualquer juiz deste estado, o registro é o registro. Ele se envergonharia. E se não entrar na justiça, se só aparecer, então me ligue e não engaje. Uma pausa. Mas Lira, você entende que segura todas as cartas aqui, não é? Eu entendia. Só não as havia alinhado ainda. Naquela tarde, tirei a caixa da prateleira no meu armário. A pasta dentro tinha 10 anos, o papelão macio nos cantos. Sentei no chão do estúdio e espalhei tudo peça por peça e olhei para uma década de recibos que o homem havia me entregado ele mesmo. O acordo de separação, o que ele empurrara sobre minhas pernas no hospital, nunca assinado. Minha própria nota trêmula ainda na margem em letra de analgésico. A mensagem, não consigo sair, loucura no trabalho. Parabéns. Capturada, datada, backup em 3 celulares. A impressão do Estado. 10 anos de pensão alimentícia ordenada, 10 anos de nada pago, uma coluna limpa de zeros e uma fotografia. Juliana havia tirado sem eu saber. Eu na cama de hospital sozinha, Caio com um dia no peito, a cadeira ao lado vazia, a pulseira plástica branca no pulso, o carimbo de tempo queimado no canto. Cada peça tinha uma memória presa, e cada memória quase me afogara uma vez. Agora eram só papel. Agora eram armadura. Eu ainda estava ajoelhada naquele chão quando algo que Elias dissera flutuou através do frio. Um mutuário que não tenho pressa de salvar, e um entendimento passou por mim, limpo e total, como o clique de uma tranca. Fui para casa aquela noite e esperei até Elias estar na mesa da cozinha com as planilhas. Perguntei, como se não fosse nada, qual era o nome do mutuário, o desenvolvedor em dificuldade, o que ele não tinha pressa de salvar. Ele nem olhou da página. Cardoso, ele disse. Gael Cardoso, Brilhante Desenvolvimento. Por que você o conhece? O fundo que segurava a sobrevivência inteira de Gael era do meu marido. E Gael não tinha ideia de quem ele estivera implorando todos aqueles meses. Eu poderia ter feito algo com aquilo. Quero ser honesta sobre o pensamento porque eu tive. Poderia ter dito a Elias para esmagar o negócio naquela noite rápido e quieto e deixar Gael se afogar sem nunca saber por quê. Poderia ter ligado para Gael eu mesma e visto ele se contorcer. Sentei com as duas versões por um longo tempo. Não fiz nenhuma.
Não porque sou santa. Não sou. Mas porque a versão quieta havia me ensinado algo sobre mim mesma uma década atrás. Não persigo pessoas para machucá-las. Deixo elas entrarem nos quartos que constroem para si mesmas. Gael estivera caminhando para esse quarto por meses nos próprios pés, implorando o caminho todo. Eu só parei de sair do caminho dele. Não contei a Elias naquela primeira noite. Não me orgulho de cada parte disso, mas serei honesta sobre tudo. Precisei segurar sozinha por um tempo. Essa coisa que o mundo havia colocado quietamente no meu colo. O que quero que você entenda primeiro é o que Gael acreditava que poderia simplesmente voltar a entrar. Então, deixe-me mostrar a casa que ele achou que poderia abrir como uma porta destrancada. Uma noite de terça, Elias na mesa de jantar com Caio, os dois curvados sobre um projeto de feira de ciências. Um modelo do ciclo da água, nuvens de algodão, celofane azul para o oceano, mais cola que ciência. Elias tinha cola secando na manga da camisa e não parecia saber ou se importar. Ok, evaporação, Elias disse. Para onde a água vai? Para cima, disse Caio com total confiança. Para cima e depois o quê? Fica fria e fica triste e cai de volta como chuva. Elias riu. Uma real do peito. Quase. Certo. Condensação, porém. O professor gosta da palavra certa. Isso era um pai, não a ideia de um. A coisa real. Cola na manga. Paciente com a teoria de um menino de 10 anos de que chuva é só água ficando triste. Ele nunca uma vez fez Caio sentir como interrupção de uma vida mais importante. Não havia uma vida mais importante. Essa era. Pensei sobre Gael, que nunca montara um único brinquedo, nunca passara por uma única febre, nunca aprendera quais texturas mandavam o filho para um colapso. O contraste nem era um argumento. Eram só dois homens diferentes, e só um deles havia aparecido. Pensei sobre todas as coisas ordinárias que somam a um pai. Elias sabia qual degrau da escada rangia. Então pulava, carregando Caio meio adormecido. Sabia que Caio precisava da luz do corredor entreaberta. Não toda. Ele havia sentado em uma cadeirinha em reunião de pais e professores e feito perguntas reais ao professor e anotado as respostas. Mantinha uma lista no celular das coisas que Caio dizia querer ser quando crescesse. Mudava todo mês, e Elias salvava cada versão. Nada disso era para exibição. Não havia ninguém olhando. Essa era a diferença inteira. Gael só fazia coisas quando alguém olhava. Elias fazia quando ninguém olhava. Mais tarde, enquanto Caio escovava os dentes, ele me pegou na porta do banheiro. Espuma no queixo e uma pergunta nos olhos que eu esperara 10 anos para ouvir. Mãe, meu primeiro pai. Ele cuspiu. Enxaguou. Ele algum dia me segurou? O chão pareceu inclinar debaixo de mim. Minha mão encontrou o batente da porta e segurou. Eu havia prometido a mim mesma anos, antes que quando essa pergunta viesse, eu não envenenaria. Um menino não deveria ter de carregar a raiva da mãe pela vida inteira como uma pedra no bolso. Então me ajoelhei ao nível dele do jeito que Elias sempre fazia. Uma vez eu disse a ele, o dia em que você nasceu, eu segurei você, e então você foi meu. Não era toda a verdade. Era a coisa mais gentil verdadeira que eu tinha em mim. Caio pensou, acenou e voltou aos dentes como se eu tivesse dito as horas. Crianças pegam o que precisam e deixam o resto. Invejei isso nele. Aquela noite, depois que Caio dormiu, contei tudo a Elias. A mensagem de voz, as 3 razões, a pasta espalhada no chão do estúdio. E então a parte que eu estivera segurando, que Gael Cardoso, o mutuário que ele não tinha pressa de salvar, era o mesmo homem que nos jogara fora em um quarto de hospital uma década atrás. Elias escutou do jeito que sempre escutava até o fim. Não ficou alto. Elias não fica alto. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos na mesa. Então estendeu a mão e colocou uma daquelas mãos sobre a minha, e disse a única coisa que eu já o ouvi dizer com aço correndo por inteiro. Ninguém entra de novo na vida daquele menino sem convite. Não enquanto eu estiver de pé. Caio tem um pai. Tem uma casa com uma porta, e aquela porta tem uma tranca, e a tranca é minha para segurar por ele, até que tenha crescido o suficiente para segurar sozinho. O que quer que aquele homem ache que quer, ele passa por mim primeiro, e não vai gostar do que custará tentar. Não foi um discurso, foi um fato colocado do jeito que Elias colocava todos os fatos dele. Plano, certo,
Final. Virei aquelas palavras 100 vezes desde aquela noite. São a coisa mais firme que alguém já disse na minha mesa da cozinha. Então ele fez uma pergunta. Gael sabe sobre mim? Sobre nós? Não, eu disse. Ele acha que ainda estou exatamente onde me deixou. Elias acenou devagar, e pela primeira vez, a menor coisa se moveu no canto da boca dele. Então não vamos corrigir ainda. Mas Gael não sabia nada disso. Não sabia o horário de dormir do filho, ou o nome do professor, ou que o menino que ele chamara de aquele bebê dormia toda noite em uma casa com uma porta trancada, e um homem que morreria antes de abri-la do jeito errado. Não sabia quem o filho chamava de pai. Estava prestes a descobrir do pior jeito possível na frente da pior plateia possível. Gael não esperou permissão. Homens como Gael nunca esperam. O primeiro movimento foi uma carta. Papelaria pesada, nome de um escritório de advocacia em relevo no topo. O tipo de envelope feito para gelar suas mãos antes de ler uma única palavra dentro. O advogado dele pedia uma reunião para discutir reunificação entre o senhor Cardoso e seu filho menor. Seu filho menor, 10 anos, e agora uma criança com um possessivo preso na frente. Entreguei a Diana. Ela leu em cerca de 9 segundos e pousou plana. Postura, ela disse. Ele quer você assustada o suficiente para negociar antes que um juiz veja aquele registro. Não dê a ele. Ela bateu na página uma vez. Respondemos uma vez por escrito. Todos os fatos. Depois esperamos ele. Eu não estava assustada, mas não estava confortável também, porque um homem sem nada a perder é um animal diferente de um homem protegendo algo que ama. Gael estava perdendo a brilhante. Estava perdendo a versão de si mesmo que passara 20 anos construindo. Homens encurralados pegam o que está mais perto, e a coisa mais perto ao alcance era meu filho. 3 dias depois ele alcançou. A escola de Caio sai às 3. Eu estava cedo aquela tarde estacionada do outro lado da rua e vi Gael antes que ele me visse, 10 anos mais velho. O terno ainda bom, mas o homem dentro mais magro de algum jeito, desgastado na confiança. Ele estava perto da fila de saída, observando as portas, observando por um menino que nem reconheceria se o menino andasse direto nele. Eu saí do carro antes de terminar de decidir estar. Cruzei a rua com o pulso batendo na garganta e minha voz quando veio, baixa e uniforme. O que você está fazendo aqui? Ele virou. O sorriso subiu automaticamente. Lira, eu só queria ver. Não venha aqui. Não levantei a voz. Nunca levanto. O quieto é o que faz as pessoas escutarem. Você não chega perto desta escola. Não observa estas portas. Você faz isso por advogados ou não faz? Ele é meu filho, Lira. O sino tocou. Crianças começaram a sair em uma enchente brilhante, e Caio veio pelas portas com a mochila vermelha, varrendo a multidão. Me encontrou e andou direto, passando pelo homem que o gerara sem nenhum lampejo, passando por Gael, até mim. Gael era um estranho no estacionamento. Isso era tudo que ele era para meu filho, um estranho perto da cerca. Caio pegou minha mão. Podemos pegar as fritas boas? Sim, filho. Vamos. Senti Gael nos observando andar até o carro. Ele havia aprendido algo e até então não lhe custara nada. E estava prestes a custar tudo. O filho dele não conhecia seu rosto. Ele ligou para casa aquela noite. Deixei tocar. Ligou para o estúdio no dia seguinte. E Solange estava na linha quando atendi por engano. A voz dela exatamente como eu lembrava. Suave e certa. Lira, vamos ser adultos sobre isso. Um menino precisa do pai. Ele tem um, eu disse, e desliguei antes que o sorriso terminasse de se formar do outro lado. Gael continuou alcançando. Um pacote chegou ao estúdio 2 dias depois, endereçado a Caio em letra que eu não via havia 10 anos. Dentro um carrinho de controle remoto, caro. O tipo que um homem compra quando tenta pular 10 anos em uma caixa. Havia um cartão, do seu pai. Os não dei a Caio. Ele não tinha um pai chamado Gael. E eu não ia entregar ao meu filho a palavra de um estranho sobre si mesmo. Então Gael veio ao estúdio pessoalmente. Entrou como se tivesse direito, como um cliente. Minha recepcionista não o conhecia. Saí de uma reunião e o encontrei de pé no meu lobby sob meu nome na parede, olhando ao redor do que eu havia construído com uma expressão que não consegui ler. Devíamos conversar, ele disse. Não aqui, eu disse. Não em lugar nenhum. Por Diana. Eu mesma o levei até a porta. A mão dele, quando empurrou para abrir, não estava tão firme quanto antes.
Naquela mesma semana, 2 coisas caíram na minha agenda que eu não havia, até ver, las lado a lado, juntado. A primeira era um convite, com borda dourada, que eu conhecia havia meses porque meu estúdio havia merecido. A Pedra Forte Capital estava abrindo sua nova sede. O antigo prédio têxtil, onde Elias e eu nos conhecemos, renascido. O Lira Studio havia projetado cada andar de cima a baixo. Haveria uma recepção, quase 200 convidados, imprensa e eu, não como esposa de alguém, mas como a designer, estava sendo reconhecida naquela noite pelo trabalho. A segunda era uma única linha na agenda de Elias que eu vi por acaso, finalizando os termos de um pacote de resgate para um mutuário a ser concluído no evento da sede, onde o principal Elias, o homem por quem Gael passara meses implorando e nunca encontrara, finalmente encontraria o desenvolvedor desesperado cara a cara. Mesmo prédio, mesma noite, um homem entrando para ser homenageado, um homem entrando para implorar pela vida. E Gael não tinha ideia de que estava prestes a entrar no mesmo quarto que todos nós. A nova sede da Pedra Forte brilhava na noite da abertura. Eu havia passado 18 meses naqueles andares, o lobby pelo qual lutei, tijolo quente, luz baixa, uma escada larga o suficiente para fazer as pessoas diminuírem o passo e olharem para cima. Eu conhecia cada junta e costura daquele prédio, e entrando nele cheio de gente em um vestido que eu escolhera para mim e ninguém mais, senti o orgulho quieto particular de uma coisa bem construída e terminada no prazo. As pessoas continuavam me parando. Um desenvolvedor que eu recusara 2 anos antes apertou minha mão e disse que deveria ter esperado por mim. Uma das repórteres perguntou: "Caneta pronta?" Como um estúdio de uma mulher só conseguiu um prédio deste tamanho. Eu disse a ela que havia parado de ser uma mulher só 3 contratações atrás, e ela anotou. O fotógrafo me quis na escada para o anúncio da firma. Por um minuto estranho, fiquei onde todo mundo podia me ver, no meio de uma coisa que eu fizera, e nenhuma mão de homem estava na base das minhas costas, me guiando para lugar nenhum. Eu havia entrado nesse tipo exato de sala 100 vezes no braço de Gael, decoração para a noite dele. Essa era minha noite. Tinha levado 10 anos e valera cada um deles. Quase 200 pessoas, investidores, parceiros, 2 repórteres das páginas de negócios, um fotógrafo fazendo círculos lentos pelo quarto. Elias se movia por tudo do jeito que se movia por tudo, sem pressa, apertando mãos. O anfitrião que não precisava do holofote porque já possuía o chão onde ele ficava. Caio estava lá em um pequeno blazer, permitido porque era a grande noite da mamãe, atualmente em negociações profundas com um garçom por um segundo prato dos pequenos pastéis de caranguejo. Eu estava na base da escada conversando com um parceiro sobre o detalhe do corrimão quando vi Gael do outro lado do quarto em um terno, uma temporada inteira fora de moda, e o olhar que cruzou o rosto dele quando me encontrou. O recálculo rápido e nu me disse que ele não sabia que eu estaria ali. Ele viera pela assinatura. Não tinha ideia de cuja noite era aquela. Ele cruzou o chão. As pessoas se abriam para ele sem querer. Lira. Os olhos dele subiram a escada, ao redor do lobby, de volta para mim. Você fez isso. Isso é seu. É da minha firma. Sim. Observei ele fazer a matemática que nunca se incomodara em fazer em 10 anos. A mulher que ele deixara na cama de hospital havia projetado o prédio onde ele estava, o prédio a que viera para salvar a si mesmo. Ele não havia planejado nada disso. Eu conseguia ver ele tentando dobrar de volta em uma forma que ainda pudesse usar. Você se saiu bem, ele disse. E lá estava, o velho truque, o elogio com um gancho, o que transformava meu sucesso em algo que ele era generoso o suficiente para notar. Sempre soube que você tinha isso em você. Você não soube, eu disse plana. Mas tudo bem, você não estava por perto para descobrir. Um músculo se moveu no maxilar dele. Ele olhou para o quarto, os parceiros, a imprensa, recalibrando em tempo real, decidindo quanto do velho Gael ele podia permitir deixar sair em um lugar assim. Recuperou do único jeito que sabia. Baixou a voz e arranjou o rosto em algo que pretendia passar por sinceridade. Olha, já que estamos aqui, devíamos falar sobre o menino. Um olhar por cima do ombro. Solange está aqui. Ela a adoraria. E lá estava ela. Solange, 10 anos depois, em um vestido projetado para ser olhado, flutuando ao lado dele como se pertencesse ao meu cotovelo. Ela olhou para mim do jeito que olhara no quarto de hospital,
para cima, depois para baixo, e então, lenta e deliberada, o sorriso. O mesmo sorriso satisfeito, terminado, como se já tivesse ganhado a coisa que viera buscar. Não sorri de volta. Não peguei um único pedaço da isca. Havia aprendido havia muito tempo que quanto mais calma você fica, mais corda um homem como Gael tem para se enforcar. Isso não é o lugar, eu disse. Nunca é o lugar com você, Gael disse, e uma borda saiu cortando debaixo da sinceridade. 10 anos e você ainda. Um homem com fone tocou o cotovelo dele. Preston Valley. Eu o conhecia bem. Diretor administrativo de Elias. O homem que havia tocado o resgate inteiro da Brilhante do lado da Pedra Forte. O homem que, por design de Elias, nunca havia dito a Gael o nome do principal. Ele estava implorando. Senhor Cardoso, Preston disse, ele está pronto para o senhor agora. O principal gostaria de cuidar da assinatura pessoalmente. Ele está bem aqui. A mudança em Gael foi instantânea e completa. O negócio, a corda salva-vidas, a única razão pela qual sobrevivera ao ano brutal inteiro. Alívio quebrou no rosto dele, cru por um segundo desguardado. O desespero que vivia por baixo de toda a performance, surgindo finalmente. Ele estivera implorando a esse fundo por meses por intermediários. E agora, finalmente, o homem que segurava sua sobrevivência ia colocar a caneta no papel e salvá-lo. Ele endireitou o paletó, até alisou a gravata com uma mão. Virou para o principal para quem Preston gesticulava. Esperara meses por esse aperto de mão. Eu conseguia ver no jeito dos ombros enquanto cruzava o chão, o alívio de um homem se afogando que finalmente recebeu uma corda. O que quer que acontecesse comigo e o menino, ele devia estar pensando. Pelo menos o negócio era real. Pelo menos a Brilhante viveria. Ele se moveu pela multidão em direção à única pessoa no quarto que podia salvá-lo. Ensaiando, tenho certeza, a coisa grata e confiante que diria. E lá, ao pé da escada que eu projetara, estava Elias, calmo, mãos frouxamente dobradas, observando Gael vir até ele. Gael não o reconheceu de primeira. Por que reconheceria? Nunca pusera os olhos no homem. Deu um passo à frente com a mão já estendida, o sorriso de fechar negócio já no lugar, o mesmo sorriso que eu o vira usar em 1000 investidores em 1000 jantares. Elias olhou para a mão oferecida. Depois, olhou para o rosto de Gael. Não pegou a mão. Nunca nos encontramos de fato, Elias disse brandamente. Mas ouvi muito sobre você. A mão de Gael ficou pendurada no ar entre eles. Algo na voz de Elias, firme demais, sabendo demais, impressionado demais, o parou frio. Por meio segundo, os olhos de Gael vasculharam o rosto do homem. Do jeito que se vasculha por um nome que se perdeu, o principal, o que segurava a corda, os termos que apertavam mês após mês, por razões que nenhum intermediário conseguia explicar. Ele ainda não tinha o nome, mas alguma parte animal dele havia começado a entender que o aperto nunca fora aleatório. E naquele segundo exato, um corpo pequeno cruzou o mármore entre os dois homens, Caio, tecendo pelas pernas dos convidados, missão de pastel cumprida, procurando o único rosto que sempre procurava em qualquer quarto lotado, encontrou Elias. Estendeu a mão sem quebrar o passo, do jeito que fizera 1000 vezes, automático, certo, e pegou a mão de Elias. Pai, posso ter mais um, por favor? Gael ficou completamente imóvel. Olhou para o menino, olhou para a mão pequena, olhou para o homem cuja mão o filho segurava, e então finalmente olhou para quem era. A boca de Gael se abriu, nada saiu. Você conseguia ver ele tentando montar em tempo real. O fundo, o principal, o menino, a mão, a mulher. A mente dele alcançando qualquer versão do mundo, onde essas peças não se encaixassem exatamente do jeito que se encaixavam, e não encontrando nenhuma. Solange sentiu o quarto mudar antes de entender por quê. Gael, ela disse, o que há com você? Ele encontrou a voz. Claro que encontrou. Homens encurralados sempre alcançam a mentira primeiro. Isso é, ele virou meio para mim, meio para os convidados, agora se aproximando, sentindo algo no ar. Empurrou a voz para cima o suficiente para eles pegarem. Eu tenho tentado fazer parte da vida do meu filho por anos. Anos. Tenho sido mantido longe do meu próprio filho. Isso é exatamente contra o que tenho lutado. Aquela era a mentira, o primeiro movimento. Eu sabia que viria. Não gritei para baixo.
Deixei ficar no ar por uma batida inteira na frente dos parceiros e repórteres e do fotógrafo que havia parado quieto de circular. Então eu disse uniformemente: ele nasceu de cesárea em uma terça. Você veio na quinta com ela. Não apontei para Solange. Não precisei. Você colocou uma renúncia e uma caneta na minha cama de hospital e disse que nunca pediu por aquele bebê. Depois saiu por 10 anos. A primeira peça de evidência plana. Sem teatro, só a linha do tempo em ordem. Isso não. A voz de Gael rachou nas bordas. Não foi assim que aconteceu. Juliana estava lá. Minha irmã havia aparecido no meu ombro do jeito que aparecera no quarto de hospital uma década antes. Maxilar travado como punho. Eu estava no quarto. Juliana disse a Gael: mais alto o suficiente para carregar. Dirigi 3 horas porque você não conseguiu dirigir 3 quarteirões. Vi você colocar aquela pasta nas pernas dela enquanto ela ainda sangrava. Tirei a fotografia. A negação dele encontrou evidência mais forte. Uma testemunha que estivera lá, dizendo em voz alta na frente de todo mundo que importava para ele. Perto da escada, uma mulher de pérolas colocou a mão sobre a boca. Um dos parceiros, um homem com quem eu trabalhara por 1 ano, cruzou os braços e deu um passo para trás de Gael uma pequena distância, mas todo mundo viu aquilo se abrir. 10 anos. Continuei. E senti o quieto se assentando no meu próprio peito agora, a firmeza fria, limpa, que se assentara em mim uma década atrás em uma mesa de cozinha cheia de números. Nem uma ligação, nem um aniversário, nem um real de apoio. E isso não é minha palavra. Isso é do Estado. Você não queria um filho. Queria uma peça de decoração. Você não está aqui por Caio. Você está aqui porque a Brilhante está afundando e um homem de família pega empréstimo melhor que um homem que jogou a família fora. A ganância dele nomeada em voz alta na frente das pessoas exatas cujo dinheiro ele precisava. E aqui quero parar e falar diretamente com ele, do jeito que nunca consegui naquele quarto de hospital, porque essa é a única parte da noite inteira que eu havia planejado. Você queria conhecer seu filho, Gael. Ele está bem ali. Olhe para ele. Ele não conhece seu rosto. Passou por você em um estacionamento há 2 dias e não sentiu nada porque não havia nada para sentir. Nunca disse seu nome porque não o tem para dizer. A mão que ele está segurando, aquela é a mão do pai dele. Você nunca foi pai dele. Foi uma assinatura que se recusou a dar e um estranho em um terno fora de moda. Isso é tudo que você escolheu ser para ele. O quarto havia ficado completamente silencioso. Quase 200 pessoas, o tilintar suave de um único copo pousado em uma bandeja. Nada mais. Aquele era o silêncio. E Gael, orgulhoso, encurralado, vendo o negócio, a história e a última boa mentira dele colapsarem de uma vez, fez exatamente o que tais homens fazem. Perdeu o controle. Você acha que pode fazer isso comigo? Ele deu um passo em minha direção depois de tudo que construí. Você acha que esse homem Ele virou para Elias, o desprezo finalmente rasgando solto. Você acha que tenho medo de algum gerente de fundo brincando de casinha com o meu? Não. A voz de Elias, quieta ainda. Mas parou Gael como uma parede caindo. Elias não se moveu em direção a ele. Simplesmente deu meio passo para o lado, fácil, sem pressa, colocando-se claramente entre Gael e o menino, e olhou para Gael com algo que não era raiva, algo pior. A atenção final branda que se dá a um problema que já se resolveu. O negócio está feito. Elias disse curto e plano. Não do jeito que você veio aqui. A Pedra Forte está retirando o resgate. Efetivo hoje à noite. Preston tem a papelada. Uma pausa. Eu soube quem você era no dia em que seu arquivo cruzou minha mesa. Deixei correr até aqui porque quis ver se você voltaria por aquele menino por amor ou por necessidade. Você acabou de responder isso na frente de todo mundo. As consequências? A corda salva-vidas cortada em público pelo único homem na Terra em quem Gael contara para salvá-lo. Solange já estava recuando dele. Observei ela fazer a matemática também. O negócio morto, o ar impossível. O homem ao lado dela despido na frente de toda pessoa por quem ele trabalhara para impressionar. O sorriso havia sumido do rosto dela. Não haveria sorriso satisfeito saindo pela porta aquela noite. Ela pegou o casaco da cadeira e não esperou por ele. 2 membros da equipe do prédio estavam ali agora, quietos, profissionais, um em cada ombro de Gael. Não rudes, não precisavam ser. Ele olhou para Caio uma vez mais.
O menino havia se pressionado contra a perna de Elias, confuso pela voz alta, segurando aquela mão mais apertado. Gael olhou para o filho segurando a mão de outro homem, e o que quer que ele tivesse entrado ali acreditando que lhe era devido, finalmente entendeu que dera cada pedaço ele mesmo. 2 dias depois de uma cesárea, com uma caneta estendida na mão e um sorriso esperando nas costas, ele não disse nada. Não havia mais nada nele para dizer. Deixou que o levassem para fora. As portas se fecharam atrás dele. O quarto segurou a respiração por mais um segundo. Então alguém perto da escada começou a aplaudir, e então o quarto inteiro fez. Se você já viu alguém tentar voltar para uma vida que incendiou e finalmente encontrou em si mesmo fechar a porta, quero ouvir sobre isso. Me conte o que fechar aquela porta custou e o que devolveu. A brilhante desenvolvimento se foi em 1 mês. Sem o resgate, toda a coisa superalavancada veio abaixo exatamente do jeito que eu fora avisada. Quieta nas páginas de negócios, alguns parágrafos curtos sobre reestruturação e então liquidação. O nome de Gael saiu das revistas do mesmo jeito abafado que uma vez as enchera. Não celebrei, não precisava. Havia parado de precisar da ruína dele havia muito tempo. Tudo que eu precisava era da minha paz, e agora eu a tinha. Ele não ligou de novo. As cartas dos advogados pararam. Diana colocou de forma clara. Nenhum tribunal no estado ia dar visita a um homem que abandonara um recém-nascido e reaparecera uma década depois por uma foto. E Gael sabia agora, e todo mundo que ele quisera impressionar também. Não tinha mais nada para alavancar. A porta ficou fechada. A tranca, como Elias dissera, era nossa para segurar. Com Eleonora fiz minha própria paz quieta separadamente. Enviei recado por Juliana que se ela realmente quisesse conhecer o neto antes do fim, isso poderia ser arranjado nos meus termos, no meu tempo, comigo no quarto. Aquela era a avó de Caio, e o desejo de uma mulher morrendo de conhecer o neto nunca fora de Gael para arruinar ou usar. Era meu para dar. Ela conheceu Caio uma vez gentilmente em uma tarde e segurou a mão dele na dela fina, e aquilo foi uma gentileza que nunca vou lamentar. Caio ficou em terceiro na feira de ciências. O ciclo da água, condensação soletrada corretamente, a palavra certa para o professor. Elias estava na primeira fila com uma câmera, envergonhando-o completamente e de propósito. Depois, andando até o estacionamento na luz da primavera, Caio estendeu a mão e pegou a mão de Elias sem um único pensamento. Automático, certo, do jeito que sempre fez. As pessoas me perguntam às vezes se eu quis que Gael sofresse. Não quis. Que eu fiz? Há uma diferença. E importa. Quis que ele ficasse uma vez em um quarto que nunca poderia pagar em um prédio que eu construíra, e visse meu filho segurar a mão de outro homem e entendesse finalmente exatamente o que jogara fora ao sair pela porta de um hospital. Nossas noites são ordinárias agora, e ordinário é a coisa pela qual lutei 10 anos. Lição de casa na mesa, os degraus rangentes pulados no caminho para cima, a luz do corredor deixada entreaberta, a lista de Elias do que Caio quer ser, ainda crescendo, ainda salva. Nada disso é para a plateia. Não há plateia. Nunca precisou haver. Ele voltou por um filho, encontrou um menino que já tinha um pai, o que ficou, e uma mulher que não precisava mais do nome dele, da caneta dele, nem da permissão dele para nada.